Fala galera, eu sou o Michel Schmidt e hoje é dia de uma estreia espetacular no canal. Vingadores Crepúsculo número 1, lançado em janeiro de 2024. Em um reluzente novo mundo de prosperidade, o Capitão América não existe mais. Porém, Steve Rogers ainda está presente, flutuando por uma América onde a liberdade é uma ilusão, onde os Vingadores são estranhos e seus amigos já estão mortos há muito tempo. Mas e o sonho? E como reunir os Vingadores em um mundo que não os quer? E antes da gente começar, não esqueça de ajudar com seu like, se inscreva e ative o sino de notificação. E sem mais demora, bora para a história! A edição se inicia mostrando Steve Rogers sentado em sua cama, refletindo sobre a passagem do tempo, independentemente de ser jovem ou velho. Todo dia começa da mesma maneira, ele abre os olhos, mesmo que não queira. Com entusiasmo, Rosa diz: "Vamos lá, velhote, nada de preguiça, há muitos pombos para alimentar lá fora." "Café na cama? O que eu fiz para merecer isso?" questiona Steve. Rosa apenas se sente grata por estar ao lado dessa lenda viva que ainda permanece entre nós. No entanto, Steve afirma que seu médico diz que ele está bem, tendo apenas uma arritmia leve. "Sim", concorda Rosa, "eu também sou médica, e eu digo para levar as coisas com calma." Steve percebe que Rosa está sendo especialmente gentil hoje. Ela pensa que ele não percebe, esperando que ele esqueça. Hoje é dia 13 de agosto e Steve não pode esquecer este dia. Horas mais tarde, o Capitão América caminha pelas ruas, porque o mundo não permite que ele esqueça o que aconteceu. De repente, uma mulher o para e pergunta se ele é o verdadeiro Capitão América, o original. Steve responde que sim, presumindo que ela queira tirar uma selfie. No entanto, ela responde que não. Steve pede desculpas, sua mente já não é o que costumava ser. Então, um homem com dificuldade de se movimentar surge e diz que Steve está atrasado para o encontro, lembrando que Matthew está esperando no parque. Steve se desculpa com Luke, que pergunta se ele não vai tomar café, pois geralmente toma com eles. No entanto, Steve lembra que Rosa já fez um para ele e o entregou na cama. Tudo porque é o dia H. Segundos depois, Matthew Murdock sente o cheiro peculiar de Steve e lembra que ele usava perfume de velho mesmo quando era jovem. Steve pergunta como Matthew está indo. O velho homem sem medo diz que está horrível. Ele está sobrecarregado de casos, já que a maldita lei do observador está transformando todo garoto com um celular antigo em um criminoso. Sem contar esse toque de recolher maldito, como se a Hydra ainda fosse uma ameaça. Steve lembra que Matthew é um homem bom e se diz feliz por ter decidido reabrir seu consultório jurídico. Matthew agradece e lembra que alguém tem que fazer alguma coisa, mandando uma indireta ao capitão. Steve entende e diz a Matthew que tentou se candidatar, mas um repúdio sonoro dos eleitores mostrou que ele é apenas um velho soldado, relembrando dias passados. Luke brinca e diz que devem se sentir tristes, já que Steve tem apenas uma esposa linda e uma casa agradável, olhando para uma bandeira balançando suavemente o dia todo. Steve diz chega e lembra que não há mais soro do super soldado em seu corpo. Ele afirma que faz trabalho voluntário no banco de alimentos e pergunta o que Luke anda fazendo para ajudar. O velho homem de aço responde que tem seus negócios, mas é apenas um ex-prefeito, enquanto Steve é um símbolo. E hoje, direitos estão sendo esmagados, e a voz de Steve significa algo contra isso. O capitão responde que a maioria das pessoas não quer ajuda. Elas votaram por isso repetidamente. Ninguém quer ouvir o que ele pensa. E Matthew lembra que não importa se querem, eles precisam, e se diz cansado desses canalhas, cansado dos olhares deles. De volta para casa, Steve cozinha para Rosa, o mínimo que pode fazer, já que ela é a única com trabalho. Ela pergunta como foi o café com Luke e Matthew. Steve diz que foi tudo bem, exceto pelo fato de tentarem fazê-lo sentir culpa por não fazer o suficiente. Rosa comenta que talvez eles não lembrem que Steve deu sua vida pelo país e ainda faz um bom trabalho.
Mas ele destaca que estão mais interessados no que o Capitão América pode fazer. Rosa se assusta. Ela acredita que Steve pode contribuir muito sem ter que vestir seu traje. E enquanto Steve traz o jantar, um documentário na TV chama a atenção do casal. O documentário fala sobre uma notória figura da Segunda Guerra Mundial, o Caveira Vermelha. A história pintou Jonas Schmidt como braço direito de Hitler, mas evidências recentes mostram Schmidt contra Hitler, trabalhando para derrubá-lo, sacrificando seu próprio rosto, sua família e sua reputação por décadas depois. O documentário pede que todos se juntem a eles esta semana, enquanto exploram a história do homem conhecido como o Caveira Vermelha e os homens que vieram depois, dando mais reviravoltas à sua história. Steve lembra que Schmidt só tentou derrubar Hitler para assumir o comando dos nazistas. E Rosa reitera que eles estão apenas tentando criar uma controvérsia falsa e pede que Steve não caia nessa. Mas Steve deixa a sala e se diz cansado, porque a verdade é que ninguém se importa. No quarto, o Capitão América pega uma antiga foto e começa a recordar. Um repórter pergunta ao Homem de Ferro como ele descobriu o plano de bombardeiro da Hydra. E Tony responde que gostaria de dizer que foi o trabalho de detetive do Thor, mas foram chamados pelo FBI, que pegou algumas conversas. Mas o Capitão América afirma que o Homem de Ferro está sendo modesto. Ele conseguiu encontrar e desativar uma ameaça de nível nuclear em pouco tempo, graças aos avanços em sua armadura. No presente, um idoso entra e pensa que James poderia receber mais agradecimento e se colocasse a armadura do Homem de Ferro. E o rapaz pede para não insistir no assunto e pede que Jarvis traga seu café. Mas o idoso lembra que ele não é seu mordomo. Esse era o trabalho de seu irmão. No entanto, James tem consciência e diz a Kyle que Jarvis era mais do que um mordomo, ele era da família. Kyle o repreende por ter que limpar sua bagunça e diz que o criou melhor do que isso. No entanto, ele diz a James que acabou de receber uma mensagem do presidente. Ele precisa que James crie uma série melhor de armaduras de soldado, agora que a Latveria aumentou as hostilidades na fronteira húngara. James menciona que acabou de fazer isso e não tem mais nada a acrescentar a essas armaduras. Kyle recomenda que ele vá em direção à balsa, onde poderá obter novas ideias. James pergunta se há mais alguma coisa que ele precisa dizer, e segundo Kyle, pode ser que James tenha que falar com um velho amigo. No outro dia, Steve conseguiu uma entrevista na televisão, mas logo é surpreendido pela chegada de James, que cumprimenta seu tio e diz que não o via há muito tempo. Logo, a jornalista inicia a entrevista, centrando-se no documentário sobre o Caveira Vermelha. Ela está acompanhada da lenda viva, o Capitão América original, Steve Rogers, e do CEO da Stark Technology, filho do Homem de Ferro original e da Vespa, James Stark. Assim que Steve começa a falar, James o interrompe, argumentando que se trata apenas de velhos tentando censurar a liberdade de expressão. O Sr. Rogers deseja evitar a exibição da série documental, saindo da aposentadoria, porque seu legado está em perigo de ser manchado. Steve nega que isso seja verdade. O Caveira Vermelha era um monstro. Muitos homens e mulheres bons morreram tentando detê-lo. Ele destaca que essa distorção no jornalismo é um traje aos verdadeiros heróis. James possui uma visão diferente sobre os heróis e questiona em que ponto as pessoas deixam de ser consideradas heróis. Ele lembra que Steve e os outros, como seu pai, pintaram o mundo de forma simplista, dividindo-o entre heróis e vilões, e depois trouxeram o Dia H, o Dia dos Heróis, uma tragédia nacional. Na tela, as imagens do acontecimento surgem e Steve diz que não está ali para ver isso. Mas Tammy insiste e fala sobre o dia do acerto de contas para a comunidade de super-heróis, onde centenas de heróis foram mortos em Boston. James lembra que foi o dia em que o mundo acordou e percebeu que não há linha entre heróis vigilantes e vilões rotulados pela mídia. Uma destruição inigualável, mas a contagem de mortos recaiu principalmente sobre o Dr. Bruce Banner, o Hulk.
James pergunta a Steve se ele não era um membro fundador dos Vingadores. Steve lembra mais uma vez que foi o Ultron. Ele aprimorou os vilões e assumiu o controle de Banner. James desdenha e diz: "Ah, sim, Ultron, a IA maléfica criada por mais outro Vingador, o Dr. Hank Pym." O rapaz pergunta como devem acreditar em tudo que ele diz sobre o Caveira Vermelha, quando ele mal sabe o que é ser um herói. Steve se exalta e diz a Jimmy que sabe muito bem como é ser um herói. Afirma que eles se parecem com sua mãe e seu pai, e o rapaz está manchando o legado deles. Steve não vai permitir que ele remexa em feridas antigas por audiência e, então, deixa a entrevista. Enquanto sai, ele reflete que não deveria tê-lo deixado atingi-lo dessa forma. O rapaz tem tanto de Tony e Jane nele, e ambos adoravam arrumar brigas com Steve e suas maneiras antigas. Ele ainda é um garoto, protegido pelo irmão mais novo do Jarvis, naquele maldito castelo no céu. As memórias do Dia dos Heróis voltam à mente de Steve. Ele reconhece que, junto com Tony, deveriam ter sido mais inteligentes. O Capitão América tenta acalmar-se, mas seu coração se agita. No entanto, depois que tiraram sua magia, retiraram o soro do supersoldado, seu coração já não é mais o mesmo. Ainda no passado, Natasha e os outros Vingadores faziam seu trabalho. Tony avisa a Natasha que todas as identidades secretas dos heróis foram divulgadas, e seus entes queridos foram emboscados por um grupo de vilões aprimorados. Quando Steve e os outros chegaram ao campo de batalha, parecia que uma bomba havia explodido, restando apenas escombros e alguém que agonizava de dor. O Capitão América encontrou o Homem-Aranha gravemente ferido. Apesar de estar mal, ele diz que os outros caras ficaram pior. O Cap pede que ele se poupe, pois a ajuda está a caminho. Com dificuldade, Peter diz que salvou sua tia e revela que seu nome é May Parker. Ele faz Steve prometer que vai mantê-la em segurança e que ninguém saiba de sua identidade, mesmo depois de sua morte. E ao tentar revelar seu nome, suas palavras se perdem. Ele parte em silêncio e Steve, com lágrima nos olhos, proclama: "Esse rapaz sempre será o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha era o melhor de todos nós." No presente, Steve tenta se acalmar, até que a polícia surge e diz que está quase na hora do toque de recolher, recomendando que ele vá para casa, a menos que queira ir para a prisão. Steve se desculpa e diz que vai embora, mas o problema é que, nesse horário, o metrô não está funcionando, e ele não tem ideia de como vai fazer isso. No caminho, ele encontra alguns garotos gravando suas manobras de skate, algo estritamente proibido. A polícia se aproxima para detê-los, apesar do garoto dizer que falta 10 minutos para o toque de recolher. Steve sabe que deve fazer algo, mas ele pensa em seu coração e pensa em Rosa. O capitão sabe que é apenas um velho, mas ele não pode apenas assistir, e diz aos oficiais que os garotos já aprenderam a lição. O policial pede que ele vá embora, mas Steve diz não. E então ele tenta golpeá-lo, mas o Capitão América contra-ataca e o desarma. Steve sabe que não deveria estar ali. Ele é apenas um idoso, uma ideia antiga. Ele é mais fraco, mais lento, mas lutou em muitas guerras. O Capitão América já lutou contra esses tipos antes. Quando não estão batendo em velhos e crianças, eles se desmancham como jornal. Infelizmente, a idade de Steve entra em jogo. Seu reflexo não é mais o mesmo. Ele recebe golpes na cabeça e, apesar de tentar ficar de pé, é superado, enquanto os garotos aproveitam para escapar. Mas o capitão ainda tem amigos que atacam os policiais. Ele mal pode ver quem é, sua visão está turva, e assim que terminam, os encapuzados sequestram o velho herói. No mesmo instante, James faz uma visita surpresa na balsa. Mas o diretor gostaria que ele tivesse avisado, já que a prisão tem protocolos de segurança. Mas o filho de Tony Stark diz que trabalha quando a inspiração vem, e neste caso, sua inspiração é o presidente respirando em seu pescoço.
Enquanto passam por corredores repletos de criminosos da pior espécie, Maxwell diz que respeita que James seja o único capaz de fazer contato, mas os scanners indicam que muito uso pode causar danos irreparáveis, além do perigo de o público descobrir. James quer saber o que podem descobrir e se isso é uma ameaça, porque ele afirma que já forneceu a Maxwell muito dinheiro para seus programas de psicorreabilitação. James manda a Maxwell ficar onde está. O que vem a seguir não é para ele, é uma reunião familiar. O rapaz se reencontra com seu pai, ou o que restou de Tony Stark. De volta ao sequestro de Steve, o capuz é removido e diante dele está Luke Cage, que dá as boas-vindas. Um dos membros pergunta a Luke se tem certeza de que ele irá colaborar. Ele vai, responde Luke, porque ele sabe que estamos em guerra. Não é isso mesmo, capitão? Além do que, ele foi feito para a guerra, completa Luke Cage. O capitão pergunta do que se trata tudo isso, e Luke apenas responde dizendo que Matthew Murdock foi assassinado, o que deixa Steve confuso. Ele viu Matthew hoje. Segundo Luke, as coisas parecem bem, mas há corrupção. O governo e a SHIELD estão reprimindo as vozes críticas e divergentes, e os novos Vingadores estão destruindo países no exterior. Steve não pode acreditar. Ele imagina que teria conhecimento de situações como essa. No entanto, segundo Luke, ele não teria conseguido, já que a TV e a internet estão sob controle de um conglomerado, um grupo do qual James, o filho da Jen e do Tony, faz parte. Luke garante que estão tentando divulgar, transmitindo para encontrar outros para espalhar a verdade, mas não é o suficiente. Ele precisa de alguém para que as pessoas se unam, e há apenas uma pessoa para um trabalho assim. Steve não tem certeza disso. Ele nem consegue proteger garotos que andam de skate. Luke não pensa assim e pede para Steve olhar para trás. Uma cientista que trabalha para a resistência chamada Kari se apresenta a Steve. Ela replicou a máquina que deu poderes a ele, assim como o soro do super soldado. Ela não nega que esperavam usar em alguém da resistência, mas eles morreram, porque só funciona em alguns. Luke, você não pode estar falando sério, rebate Steve. Mas seu velho amigo diz que sim. Luke Cage não espera que Steve faça parte de seu grupo de defensores, trabalhando das sombras, porque ele é o Capitão América, ele é um Vingador. Luke Cage formou um grupo chamado Defensores, mas ele só dá conselhos, principalmente depois que sua pele à prova de balas decidiu se tornar quase imóvel. Amy é quem está no comando. Anteriormente, ela era da nova SHIELD, os mesmos bandidos que acabaram de surrar o traseiro geriátrico de Steve. A cientista afirma que Matthew morreu defendendo pessoas que o sistema estava tentando fazer desaparecer. Por isso, estão trabalhando sem parar para obter informações sobre tudo isso. Pessoas por dentro conseguiram fornecer fotos à moda antiga dos abusos. Steve não pode apenas assistir a tudo isso. Ele precisa agir e manda um recado a Rosa. Enquanto passa pelo processo, ele pede desculpas por não poder dizer isso pessoalmente, mas afirma que está bem. Eu estou mais do que bem, na verdade. Porém, não estarei em casa por um tempo porque há algo que eu preciso fazer. Estou abrindo meus olhos e espero que os olhos de outros também. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Steve precisa reunir os Vingadores. E assim termina a primeira edição de Vingadores Crepúsculo. E aí, pessoal, o que acharam desse futuro distópico do Capitão América e dos heróis Marvel? Quem será que Steve vai convocar para os Vingadores? Ou melhor, quem ainda está vivo e com poderes para se juntar à equipe e fazer a diferença? Deixe sua opinião nos comentários, beleza? Por enquanto é isso. Não esqueçam de fortalecer o trabalho com seu like, se inscreva e, quem puder, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!